Senhor Deus e Pai, nós queremos abençoar o pastor Richard, meu Deus, que o Senhor possa usá-lo como teu instrumento para transmitir a tua palavra, que haja liberdade no Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Glória e paz a vocês. Amém. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículos 1 a 14. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 a 14. Então observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão, de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude de poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e o cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E as 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoram. Amém. Irmãos, este capítulo é uma continuação do capítulo 4.
em que João observa a cena no céu. Ao observar a cena no céu, João viu que na mão direita do Pai há um livro escrito em ambos os lados, frente e verso, e selado com 7 selos. Na época de João, as pessoas raramente escreviam em ambos os lados de um pergaminho, porque um dos lados é geralmente áspero e irregular. Normalmente, apenas um dos lados era liso para escrever. Quando ambos os lados de um pergaminho eram escritos, isso era um indício de uma mensagem completa e importante. Documentos romanos importantes eram selados com 7 selos. Por exemplo, os testamentos dos imperadores Augusto César e Vespasiano eram selados com 7 selos, de acordo com a lei romana. O Pai está estendendo o pergaminho para que alguém o pegue e o abrir, mas essa pessoa deve ser digno. Então começa uma grande busca por alguém que seja digno de pegar o livro e abrir os selos. Mas ninguém foi encontrado. Digno no céu, na terra, ou mesmo debaixo da terra, para pegar o livro e abrir os selos. Um anjo forte clamava: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou menos olhar para ele. Nenhum homem na política pode abrir o livro. Nenhum homem na religião pode abrir o livro. Nenhum homem nas artes pode abrir o livro. Nenhum homem nas ciências pode abrir o livro. Nenhum homem nas forças armadas pode abrir o livro. Nenhum homem na púlpito também pode abrir o livro. Nem mesmo os grandes filósofos podem abrir o livro. Irmãos, agora quero que você observe que não diz quem estiver disposto a abrir o livro. Muitos estiveram dispostos a abrir o livro. Nabucodonosor estava disposto a abrir o livro. Alexandre o Grande estava disposto a abrir o livro. Júlio César estava disposto a abrir o livro. Napoleão também. Hitler pensava que estava estabelecendo um Reich milenar que governaria o mundo. Não está dizendo quem está disposto, mas quem for digno. Abraão não é digno. Isaac não é digno. Jacó não é digno. Davi e Salomão não são os dignos. Os discípulos não são dignos. Nem mesmo Paulo é digno. Então, a grande tristeza aconteceu. João chora porque ninguém é considerado digno de pegar o livro e abrir os selos. A palavra grega traduzida como chora significa confusiona. João chora muito porque pensa que não há ninguém
digno de pegar o livro e abrir os selos, e que seu conteúdo permanecerá um mistério para sempre. Será que realmente não há ninguém digno de abrir o livro? Então os anciãos lhe dizem para não chorar, pois o leão do tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. No entanto, quando João se vira para ver o leão de Judá, conquistador, o que ele vê é o Redentor morto pelo mundo. Ele esperava ver um leão, mas o que viu foi um cordeiro, com as marcas da morte ainda sobre ele. As marcas da morte ainda estão sobre o cordeiro e permanecerão por toda a eternidade. Nesses 2 símbolos, o leão de Judá e o cordeiro que foi morto, João vê a união dos 2 temas que permeiam toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Os leões são um símbolo de majestade, poder, domínio e autoridade. Os leões conquistam, os cordeiros se submetem. Os leões rugem, os cordeiros morrem. Aqui nos é apresentado aquele que venceu submetendo-se. Os símbolos unem as promessas terrenas de Israel e o chamado celestial da igreja. Irmãos, é estranho como muitos comentaristas do Apocalipse ignoram o elemento judaico que é visível nesses símbolos. É simplesmente mais uma pista de que Israel está voltando ao centro do palco. Quando este livro começa a se desenrolar, Deus está chamando a nação de volta ao cumprimento final das promessas que eles mantiveram por muito tempo, mas nunca realizaram. A história da terra está agora à vista. A chave para essa história é a nação de Israel. Isso está presente em toda a Bíblia. Não há bênção definitiva para a terra até que Israel seja abençoado. O apóstolo Paulo declara isso claramente em Romanos capítulo 11. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 15. Romanos capítulo 11, versículo 15. Porque se a rejeição deles, Israel, significa reconciliar do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre dos mortos? Chegou o momento da restauração de Israel, como os profetas previram. Agora quero dar uma rápida olhada em Cristo, o leão da tribo de Judá, Cristo o Cordeiro Redentor e Cristo o Senhor reinante. Cristo o leão de Judá, tribo de Judá. Muitas pessoas pensam em Cristo apenas como um cordeiro e esquecem que ele também é
um leão majestoso. Cristo é o leão da tribo de Judá profetizado. A Bíblia ensina desde Gênesis capítulo 49 que alguém da tribo de Judá viria a ser tão poderoso que a Bíblia o descreve como o leão da tribo de Judá. Cristo é o profetizado leão de Judá. Cristo, o leão de Judá vitorioso. Veja o versículo 5 do Apocalipse, capítulo 5. Veja o versículo 5. O leão da tribo de Judá venceu. Aleluia. A palavra grega traduzido venceu é Nikam, ou Nikam, que é a origem da palavra Nike e significa vitória. O deus da vitória na Grécia Antiga era chamado Nike. Entendeste? Nike venceu. Cristo é o leão vitorioso que conquistou a vitória. Ele foi colocado no túmulo, mas o túmulo não consegue detê-lo. Ele ressuscitou vitorioso. Amém. Amém. Cristo é o poderoso leão do tribo de Judá. Não estamos adorando um Salvador fraco e derrotado. Ele é o leão vitorioso e poderoso da tribo de Judá. Cristo, o Cordeiro Redentor. João não só viu Cristo como um leão, mas também como um cordeiro. Veja de novo os versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos. Olha, Cristo é a peça central. Ele está no meio. Entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. João está chorando. Quem pode abrir o livro? E ele olha e lá está o leão da tribo de Judá. Ele olha novamente. Mas não é um leão, é um cordeiro. Veja o que ele diz no versículo 6. E eu vi um cordeiro. A palavra usada aqui para cordeiro é muito interessante. Não é a palavra grega normal para cordeiro, que é amnos, mas sim a palavra onion, que significa um cordeiro pequeno, um cordeiro de estimação, um cordeiro bebê. Quando pensamos em Cristo como um cordeiro, tendemos a pensar nele como um cordeiro grande. Não. Como um pequeno cordeiro indefeso. Em Êxodo lemos que elas deveriam levar um cordeiro de 1 ano. Ora, um cordeiro de 1 ano é pequeno e indefenso. João viu o cordeiro como o cordeiro sacrificado. Ele tinha as marcas de ter sido sacrificado, mas estava vivo. Sim, Cristo ainda carrega as feridas de ter sido sacrificado num cruz romana, um cordeiro sacrificado.
Cristo é um cordeiro forte. Veja o versículo 6. Um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres. Na Bíblia, o chifre é um símbolo de poder. E o 7 é o número da perfeição. Este pequeno cordeiro tem poder perfeito e absoluto. Cristo não é apenas o cordeiro forte com 7 chifres. Ele é também o cordeiro que procura com 7 olhos. Os 7 olhos são um símbolo da onisciência de nosso Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 9 diz: quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Cristo tem conhecimento perfeito. Ele sabe o que cada um de nós está pensando neste exato momento. Cristo é o Cordeiro soberano. Veja o versículo 7. E ele veio. Quem veio? Este pequeno cordeiro morto, e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Você lembra da pergunta do anjo forte fez? Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Este cordeirinho é digno. Versículo 112. Irmãos, agora, se você perguntasse a este pequeno cordeiro, com que direito você é digno? O cordeiro poderia responder: eu sou digno pelo direito da criação. Eu criei tudo. Eu sou digno pelo direito do Calvário. Eu comprei com meu sangue. Eu sou digno pelo direito de conquista. Eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o leão da tribo de Judá que prevaleceu. E o Senhor Jesus Cristo, que é digno, toma o livro. Amém. Irmãos, vimos Cristo como um leão, vimos Cristo como cordeiro. Agora quero que vejamos Cristo como o Senhor reinante. Veja os versículos 8 a 14 da Apocalipse 5. Versículos 8 a 14. Vamos ler de Bíblia, melhor, né? E assim que eu recebeu os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo a nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seus viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro
que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoram. Quero que você preste atenção ao versículo 14. Este único versículo é suficiente para provar que Cristo, o leão, e Cristo, o Cordeiro, é Cristo, o Senhor. O único digno de nossa adoração é o Senhor. E o versículo 14 nos diz que o adoraram. Se você adora qualquer outra coisa que não seja Deus, você é culpado de idolatria. Jesus Cristo é Cristo, nosso Senhor reinante. Ele é o verdadeiro Deus e eles o adoravam. Como eles o adoravam? Eles o adoravam com harpas. Veja o versículo 8. E assim que o subiu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. No Antigo Testamento, as harpas estão associadas à adoração e ao louvor. Eles o adoravam como incenso. Veja novamente o versículo 8 de novo. E taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. O incenso representa as orações do povo de Deus. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus orava, o sacerdote pegava tigela de incenso, entrava no templo e o queimava no altar do incenso. E aquele perfume doce que subia era simbólico e representativo das orações do povo de Deus. Agora, irmãos, quero que você observe algo importante no céu. Todas as orações do povo de Deus, todas as orações que já foram feitas, ainda estão lá. Nenhuma oração demais caiu ou desapareceu. Todas estão lá. Por fim, há o louvor do povo de Deus. Veja novamente em versículo 9. Elas cantavam um cântico novo. Agora, a palavra que não significa apenas novo, como se você tivesse uma Bíblia velha e agora tivesse uma nova. Significa um tipo diferente. Algo que ninguém jamais conheceu antes. É o cântico dos redimidos na glória. Elas cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus células, porque foste morto, e como teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para nós, o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra.
Irmãos, nosso Salvador é Cristo, o leão real, Cristo, o Cordeiro Redentor, Cristo, o Senhor reinante. Digno é o Cordeiro. Ele é exclusivamente digno de toda a nossa adoração. Ele é exclusivamente digno de todo o nosso louvor. Amém. Ele é digno de nosso louvor e adoração como Cristo o leão, Cristo o Cordeiro e Cristo o Senhor. Mas Ele também é digno de nossa adoração e louvor, porque como disseram os anciãos, Ele foi morto e nos redimiu para Deus com seu sangue. Quero encerrar perguntando a você: você foi redimido pelo sangue do Cordeiro? Você foi redimido pelo sangue de Cristo? Você se arrependeu de seus pecados e o recebeu como seu Senhor e Salvador? Você colocou sua fé na obra consumada de Cristo na cruz? Se não, eu exorto a fazê-lo hoje. Não deixe para amanhã. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Esse é o momento propicioso. Hoje é o dia de salvação. Amém. Vamos orar. Oh, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por seu amor, sua misericórdia, sua graça. Nós agradecemos, Pai, por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que foi o Cordeiro sacrificado, que é o leão do tribo de Judá, o raiz de Davi, que prevaleceu pelo morrendo na cruz e ressuscitou vitorioso para sempre reinar sobre toda a terra. Pai, se alguém está olhando este vídeo, escutando este vídeo, ou agora pela internet, ou ainda aqui, você conhece como santo todo mundo. Sim. Você conhece se nós somos salvos ou não. Então, Pai, eu peço agora que seu Espírito Santo convença essa pessoa que não é salva, mas pecados de necessidade de ser salvo, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Pai, que ele seja um salvo, que colocar fé na obra consumida de Cristo na cruz e recebeu ele não só como Salvador, mas como Senhor de suas sua vida. Em nome de Jesus eu oro e dá você graças, Pai. Amém. Amém.